Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Qual a importância da igreja na sociedade moderna? Quando e em que circunstâncias você procura uma igreja? A igreja prega que o ser humano deve primeiro ser transformado para depois transformar a sociedade. Porém, a sociedade continua com suas desigualdades, corrupção, violência, exploração. O que aconteceu? A igreja fracassou? E você frequenta uma igreja? Qual a importância da igreja para você? Eu acho que realmente a gente precisa de um lugar para a gente conversar com Deus. Do mesmo jeito que o corpo precisa de alimento, a alma também. É um ambiente onde o senhor se sente bem. Muito bem. A gente tem que estar ligado com Deus, senão as coisas não correm bem. Eu acho que sem fé fica tudo mais complicado. O fracasso da igreja. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Um momento para refletirmos sobre a questão da igreja na atualidade. O avanço do número de muçulmanos no mundo é notório, principalmente nos países árabes e no continente africano. O cristianismo não fica para trás, especialmente o número de evangélicos que cresce na China, Coreia do Sul e em países da África e América Latina. Para muita gente, o crescimento religioso no mundo tem levado ao fanatismo, exploração das classes pobres, violência e superstições. Intelectuais, políticos e até mesmo teólogos falam do fracasso da igreja em criar igualdade e justiça social, liberdade e avanço da cultura, arte e educação. A igreja prega que o ser humano deve ser transformado para então transformar a sociedade onde ele vive. Porém, através da história, não é bem esse o quadro que temos notado. A sociedade continua maligna e opressora e as cadeias estão cada vez mais cheias de criminosos. O ideal seria salvar o ser humano do seu egoísmo, maldade, ódio, cobiça, violência, crimes. Quando ele vai parar na cadeia, as esperanças são poucas. Eu vejo que onde a igreja entra, há modificação no caráter, na vida da pessoa. Ela sai do presídio, ela volta para a família, ela se emprega, ela se reintegra à sociedade de forma a nunca mais voltar para o presídio. O que teria acontecido? A igreja fracassou? O cristianismo não é uma alternativa viável para o mundo moderno? Olá, estamos aqui com o pastor Hernandes Dias Lopes e ele vai conversar com a gente sobre a importância da igreja. Seja bem-vindo, pastor. É um prazer, Poliana, uma honra. Pastor, o cristianismo sempre pregou a paz, a justiça e a igualdade. Mas, infelizmente, vivemos em um mundo cada vez mais violento, injusto e desigual. Na sua opinião, onde a igreja está falhando? Poliana, eu entendo que a igreja está falhando porque a igreja, em grande parte, tem abandonado o verdadeiro evangelho. A igreja tem procurado mais imitar o mundo e ganhar os aplausos do mundo do que pregar a mensagem da salvação, da conversão, da transformação. Então, no passado, a igreja chamava o mundo a se arrepender. Hoje, o mundo está rogando a igreja para se arrepender. A igreja perdeu a sua identidade, consequentemente, perdeu a sua autoridade. Pastor, dos 42 milhões de evangélicos do Brasil, cerca de 20% não frequentam nenhuma igreja. Isso devido às decepções que tiveram com seus líderes e pastores. Além de confessar a Jesus como único e suficiente Salvador, qual a importância de fazer parte de uma igreja? Não há crente sem igreja. Não existe uma ovelha sem rebanho. Não existe uma brasa viva longe do braseiro. Esta pessoa não pode querer viver sua vida cristã alienada, separada, isolada, somente dentro da sua casa. Ela precisa da igreja. A igreja foi instituída por Jesus, a igreja é fundamental para o nosso crescimento e amadurecimento na fé, desenvolvimento dos nossos dons e cumprimento da nossa missão. O que poderia ser feito para realmente se viver um ideal cristão?
Ainda há solução para uma igreja mais viva e influenciadora? Existe, claro. Eu creio que no Brasil a maior necessidade da igreja é de uma nova reforma, uma volta às Escrituras, uma volta à palavra de Deus, uma volta aos princípios da igreja apostólica primitiva, que pregava com fidelidade e vivia em santidade. E nós precisamos mais de um grande reavivamento. Não basta apenas ter doutrina certa, é preciso ter vida certa. E quando a igreja associa a ortodoxia com a piedade, a doutrina com a vida, a teologia com a ética, o credo com a conduta, então esta igreja é influenciadora, então esta igreja impacta o mundo, então esta igreja realmente é luz do mundo, é sal da terra, é perfume de Cristo. Você que é filiado a uma igreja local, lembre-se que mais importante que fazer parte de uma denominação é pertencer ao corpo de Cristo. E quem pertence a Cristo deve ser uma influência positiva no mundo, não importando como o mundo encontra-se. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Seria a missão da igreja, como dizem, transformar o ser humano para que este transforme a sociedade? Não há na Bíblia qualquer afirmação de que a sociedade será plenamente restaurada pela ação do ser humano. Jesus nunca afirmou que viveríamos dias melhores e que a pobreza, a miséria, a injustiça seriam eliminadas da terra. Na verdade, Jesus predisse exatamente o contrário. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que primeiro estas coisas aconteçam, mas isto não quer dizer que o fim está perto. Se a proposta da igreja for educar o homem para que o homem transforme a sociedade, a igreja está no caminho errado, pois o homem por si mesmo não pode mudar o mundo. Parece estranho dizer, mas a Igreja de Cristo não é, em sua essência, uma organização política, social ou religiosa. A igreja não deve ser confundida com denominações, templos ou catedrais. A Igreja de Cristo é um organismo vivo composto de homens, mulheres, crianças de todas as raças, culturas, classes, pessoas que confessam que Jesus é o Messias e dele receberam perdão, vida e esperança. É claro que este organismo se move no mundo, no tempo e no espaço, influencia e causa um equilíbrio social e, em meio às perseguições e o ódio do mundo, aguarda a completa redenção de todas as coisas. O segredo está no fato de que a Igreja de Cristo é corpo de Cristo, corpo cujos membros são aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. O segredo está na motivação que os discípulos de Cristo encontram para fazer a sua parte, que é anunciar o Evangelho. Você é a igreja. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Quando se junta com outros irmãos e irmãs para adorar, isso faz muito bem. E quando sai para o mundo, sai para abençoar, transformar, servir em nome de Cristo. Todas as pessoas que participaram do trabalho que nós fizemos, a gente tem tranquilidade de dizer que eles se voltaram à sociedade para serem pessoas novas, reintegradas. O fracasso da igreja. Queremos continuar com este tema depois do intervalo. Não saia daí.
Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem compreender. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Qual é a igreja certa? A igreja tem algum valor para o nosso mundo moderno? Você costuma frequentar uma igreja ou é daquelas pessoas que detesta até a palavra igreja? Muitos evangelistas no mundo inteiro têm se preocupado com a pregação da palavra de Deus. A cada ano que passa, muitos se reúnem através de congressos em busca de estratégias para a evangelização e refletirem sobre a fé cristã. Jesus disse aos seus discípulos para irem ao mundo inteiro pregando as boas novas do Evangelho, e a igreja está presente no mundo inteiro. De todas as tribos, línguas, povos e nações, esta é a visão do Apocalipse sobre a igreja de Cristo. O Evangelho é anunciado em todas as partes do mundo e o reino de Cristo se estende sobre toda a terra. Todos os dias ficamos surpresos com o surgimento de uma nova igreja. Nomes estranhos, uma porta aberta para a rua, algumas cadeiras de plástico. Ficamos confusos com tantas igrejas. Há milhares de seitas religiosas e centenas, entre elas, se classificam como igrejas de Cristo. Com tantas divisões, rupturas, discórdias, perguntamos se a unidade da igreja não é uma utopia. Alguns acham que precisam falar em línguas, outros querem baterias e guitarras, outros não gostam de um certo líder e lá se vão para formar uma nova igreja. Mas como se forma uma nova igreja com base em uma divisão? Outro questionamento ainda é feito sobre a igreja e sua importância no mundo de hoje. Colocamos diante desses especialistas em religião o seguinte dilema: em uma sociedade rica, onde o lazer, a busca pelo prazer, pelo instantâneo, onde a medicina ajuda a prolongar a vida, onde os mistérios antigos são resolvidos pelo avanço da ciência, numa sociedade assim, ainda há lugar para a religião, para a fé cristã, a igreja no coração das pessoas? Há ainda uma busca de Deus em nosso mundo secularizado e materialista? Eu creio plenamente nisso. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E aquilo que é terreno, temporal, material, não satisfaz a alma humana. Só quando o homem se volta para Deus é que ele encontra a razão plena da sua vida. Se você conhece a Cristo e pertence à sua igreja, sabe que nele há perdão e vida. Espalhe por aí essa boa notícia. Enquanto isto, se você pertence de fato à Igreja de Cristo, você deve ser sal e luz do mundo. Não importa onde você vive, onde você trabalha, é isto que Cristo, o Senhor da Igreja, espera de você. Aliás, você está fazendo a diferença? Como as pessoas reconhecem que você é um verdadeiro cristão? Jesus Cristo espera mesmo que cada um faça a sua parte, mas não tente consertar o mundo, pois não há conserto. Você está no mundo para impedir que ele apodreça de vez.
Você está no mundo para mostrar a diferença marcante entre os padrões de Deus e os padrões do mundo. Você é luz, é testemunha de Cristo no mundo para que o reino dele cresça. O fracasso da igreja. Queremos seguir com este assunto com o reverendo Hernandes Dias Lopes, depois de um breve intervalo. Há mais de 20 anos, o trabalho de ação social da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória ultrapassou os muros da igreja. O Instituto Sarça atende crianças e adolescentes das comunidades do Forte São João e Jaburu. As atividades são realizadas de segunda a sexta, nos turnos da manhã e da tarde, antes ou depois do horário escolar. Fazemos o acompanhamento junto à escola da situação e do rendimento escolar de cada um deles. Até é pré-requisito que eles estejam matriculados, né, na rede oficial de ensino para que eles participem das atividades do Instituto. E temos educadores sociais trabalhando especificamente artes, musicalização e informática. Por meio de valores cristãos, o Instituto contribui para a construção de um relacionamento entre as crianças e os seus pais. Nós procuramos fazer um trabalho diretamente com os atendidos, com as crianças na faixa etária 5 a 14 anos e também junto à família, extensiva família, procurando essa questão do fortalecimento de vínculo. Eu sou de uma comunidade que passa por violências urbanas, né? Então meu filho ele cresceu no meio de muita violência e depois que ele veio aqui para o projeto, ele mudou muito a educação, o comportamento dele dentro da casa, da minha família. Se preocupa muito em agradar a família. Igual eu tenho uma filha agora de 4 anos que já quer vir logo também. Instituto Sarça, transformando necessidades sociais em oportunidades para o desenvolvimento das comunidades locais. Uma iniciativa da Ação Social da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Eu quero conversar com você no programa de hoje acerca de um assunto que tem afligido a todos nós, certamente tem incomodado o seu coração. Eu quero falar sobre o fracasso da igreja. É claro que eu estou me referindo à igreja instituição humana, à igreja organização. E eu quero relembrar também a você o texto de 1 Timóteo 3,15, quando Paulo diz que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Nós temos assistido hoje mega igrejas, multidões afluindo aos borbotões para os templos religiosos, mas nesses lugares é sonegada a palavra de Deus, o evangelho da graça de Jesus Cristo. Estamos assistindo igrejas se transformando em verdadeiras empresas particulares. Pessoas mudando a mensagem, fazendo deste caldo mortífero um produto, fazendo do púlpito um balcão, fazendo do templo uma praça de negócios, fazendo dos crentes consumidores. E o objetivo final de tudo isso é o lucro. É muito triste perceber isso, mas o enriquecimento ilícito de alguns líderes religiosos que granjeiam fortunas e que não prestam contas do dinheiro que entra nos cofres da igreja. Não há transparência. E esta ostentação de riqueza é algo que contraria por demais o princípio legítimo da verdade de Deus. É por isso que muitas igrejas hoje abraçaram a chamada teologia da prosperidade. Na verdade, essas igrejas que pregam isto, não é que elas estão interessadas
em que as pessoas sejam prósperas, elas estão interessadas em angariar mais dinheiro, em encher ainda mais os seus cofres, porque esse dinheiro, ele é retido por esses líderes, muitas vezes inescrupulosos, que granjeiam fortunas e constroem impérios econômicos. Por outro lado, há igrejas hoje vendendo milagres, supostos milagres, enganando os incautos, sonegando a eles a verdadeira mensagem do Evangelho, que trata do arrependimento, da fé salvadora, do novo nascimento, da justificação pela fé, da salvação eterna. É muito importante dizer isso. Jesus, ao vir ao mundo, ele não foi apenas um operador de milagres, ele deixou isso claro, ele veio para morrer pelos nossos pecados, porque foi na cruz do Calvário que ele adquiriu para nós eterna redenção. Por outro lado, o fracasso da igreja passa também quando igrejas abandonam a verdadeira e sã teologia, o Evangelho de Cristo, para abraçar o liberalismo teológico. E essas igrejas estão minguando, estão desidratando, estão perecendo, porque onde não se prega a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, a igreja murcha, a igreja seca, a igreja morre. Jesus Cristo falou de igrejas onde o candeeiro foi removido. Então, a igreja não tem vitalidade, onde não há a palavra de Deus e onde não há a ética cristã. É claro que onde há desvio da teologia, vai ter também desvio da ética, da conduta, da moral. Por quê? Porque a ética é filha da teologia. Se não se prega a verdade, as pessoas vão viver também no erro. E é por esta causa que nós estamos assistindo uma igreja mercado, uma igreja que se transformou em apenas covil de salteadores na palavra de Jesus, onde as pessoas não são ensinadas, onde as pessoas não são apacentadas, onde as pessoas não são cuidadas, onde se arranca o último centavo do bolso das pessoas, mas não se preocupa em pastoreá-las, em cuidar delas, em levar estas pessoas à fonte da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Há muitas igrejas que, não obstante manter a sua teologia saudável, mas não vivem o que creem. Foi o problema da igreja de Éfeso. Jesus Cristo parabenizou aquela igreja pela sua ortodoxia, pela sua teologia, pelo seu sacrifício de padecer sofrimentos por causa de Cristo, mas aquela igreja tinha botado a sua vida espiritual no automático. Era mesmice, era o marasmo, era uma vida insípida, sem sabor, sem entusiasmo, sem fervor espiritual. Há muitas igrejas hoje que, embora ainda subscrevam a teologia sadia, a sã doutrina, mas não tem mais vida, não tem mais brilho nos olhos, não tem mais fervor espiritual. Estão murchas, estão secas, estão áridas, estão como um deserto, precisando de restauração, de reavivamento. A Bíblia nos informa que a igreja precisa ser coluna e baluarte da verdade. A igreja precisa estar firmada no Evangelho, na verdade de Deus. A igreja não pode negociar a verdade, a igreja não pode abrir mão da verdade. A igreja não pode transigir com a verdade de Deus, ela precisa perseverar na doutrina dos apóstolos. Ao mesmo tempo, a igreja precisa viver uma vida de piedade, uma vida de humildade, uma vida de simplicidade, uma vida de obediência, uma vida de comprometimento com a ética cristã. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Só desta maneira, uma igreja viva, uma igreja santa, uma igreja operosa, uma igreja cheia da graça de Deus, vai poder ter a autoridade para levar o Evangelho a este mundo tão confuso, tão perdido, tão desesperançado. A igreja não é um prédio, a igreja não é uma organização humana, a igreja é um organismo vivo.
Se ela é um organismo vivo, esta igreja precisa crescer. Crescer qualitativamente e quantitativamente. A igreja precisa ter vitalidade espiritual. A igreja precisa refletir a beleza de Cristo, a glória de Deus na sua postura, na sua conduta, na sua vida. Como é que está você como igreja de Deus? Como é que está a sua família como igreja de Deus? Como está a igreja que você frequenta como igreja de Deus? Você pode ser este agente transformador de Deus lá dentro da sua comunidade. Você andando com Deus, sendo fiel a Deus e vivendo para a glória de Deus. Eu quero orar em seu favor e colocar a sua vida no altar de Deus para que você seja parte do corpo de Cristo, de uma igreja viva, onde você se reúne, onde você congrega. Ore comigo nesse momento. Deus querido, eu te peço que tu restaures a nossa sorte, que tu reavives a tua obra, que tu dês um tempo novo de refrigério para a tua igreja, para que ela se volte para a tua palavra e viva na plenitude do Espírito Santo, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero expressar a você o meu carinho, a minha profunda gratidão por você estar assistindo o programa Cada Dia. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, na Avenida Beira-Mar. Eu quero dizer que teremos toda a alegria de fazer um contato com você. O nosso endereço está aí no seu vídeo e nós teremos muito prazer de entrar em contato com você. Eu quero também aproveitar esse momento para lhe fazer um convite muito especial para você e para a sua família. Venha nos fazer uma visita na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Nós somos uma igreja viva, uma igreja acolhedora e nós queremos abençoar você e a sua família. Nós temos cultos todos os domingos às 9 horas da manhã. Temos logo depois a escola dominical, escola bíblica, para todas as faixas etárias e queremos convidar você para vir estar conosco. Nós temos cultos todos os domingos também às 7 horas da noite. E também às quartas-feiras, às 7h30 da noite. Nós gostaríamos tanto que você viesse nos fazer uma visita. Nós queremos dar as mãos a você, acompanhar você, pastorear você e ajudar você nessa caminhada. Se Deus nos permitir, no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Cada Dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.